Hoje, um bom pedreiro ganha mais que um médico, diz Feliciano. Harmonizado. Não apenas Feliciano, Feliciano harmonizado. Toca nessa. Você chega no norte e nordeste, camarada com um salário mínimo, R$1.000, ele é rei. Porque ele tem a casinha dele feita de barro, ele não tem energia, ele tem, agora tem energia, né? Mas ele não tem. Calma. Você chega no norte e nordeste, a casa de todo mundo é de barro. Agora ele tem energia elétrica. Que é isso? Que é isso? 9 segundos de vídeo, cara. Feito de barro. Você chega no norte e nordeste, camarada com um salário mínimo, R$1.000, ele é rei. Ele tem a casinha dele feita de barro, ele não tem energia, agora tem energia, né? Mas ele não tem celular potente, ele não tem TV a cabo, ele não tem... Não tem celular potente. 13 segundos, não tem TV a cabo. Gasolina, até o não tem dele com R$1.000, ele vai, faz uma feira, ele vai querer trabalhar pra quê? Ele tá feliz. Meu Jesus amado, 19 minutos, o cara falou as coisas mais absurdas do mundo. Ali, né? Pronto, então você incapacitou um povo todo. Então, você vê, o São Paulo cresceu Incapacitou, por quê? Porque não tá trabalhando de graça pra você, bandido? pela força do nordestino. Foi eles que Todo mundo ajudaram. sabe. Não cresceu pela força do nordeste, cresceu pela exploração dessa força. Construímos São Paulo, o pessoal, sei lá, do norte vinha pra cá e trabalhava. Já não descem mais pra cá. As pessoas não estão mais aceitando ser exploradas por pouco, como era antes, gente. Olha que triste. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Ela tá melhor ficar lá, né? Sim, ficaram tudo por lá. Tanto, tenta achar qualquer mão de obra aqui que precise de força. Tenta achar um pedreiro pra fazer qualquer reforma na sua casa. Não é possível. Ele teve problema com um pedreiro e tá considerando que... Eletricista. Ninguém quer mais isso. Arranjar mão de obra qualificada no Brasil é difícil. Por quê? Porque passou-se a vida inteira pregando uma coisa que é bonito, mas é utópico. Não, você tem que ser advogado. Aí você cria 1 milhão de advogados por ano. E não tem onde o cara trabalhar. Sim, advogado é realmente uma profissão que tá difícil de arranjar emprego aí. Você não tem, porque você fez todo mundo pensar que o cara que ia ser... É claro que é o sonho de todo mundo, mas... É que tem um status, né, ser advogado. Há limites, há espaço, tem nos Estados Unidos. Por que o seu amigo foi para lá e lá ele é valorizado? Porque esse tipo de serviço dele não tem ninguém lá que faça. É, não tem. Você vai lá, eu tenho amigos nos Estados Unidos. Ah, lá vem, lá vem, lá vem. Vai lá! Vai lá! É fácil? Milionário. O cara é pedreiro, o cara não sabe ler nem escrever, o cara tem carro mais bonito do que o americano. Pode crer? Por quê? Porque o americano inteiro, com essa visão aí também, o sonho americano, as esquerdas mandando, não, você tem direitos. Oh, sabe qual é o pior serviço americano? Por incrível que pareça, você trabalhar em banco. O meu sonho Calma, eles têm direito a... visão aí também, o sonho americano, as esquerdas mandando, não, você tem direitos. A esquerda tá dizendo que você tem direitos, é o grande problema. Oh, sabe qual é o pior serviço americano? Por incrível que pareça, você trabalhar em banco. O meu sonho na infância era trabalhar num banco, ser contínuo no Banco do Brasil. Vai lá! Porque sempre tem dinheiro no banco. Estabilizado, serviço, seguro. Nos Estados Unidos, uma pessoa que trabalha num banco, lá um caixa, ele ganha infinitamente menos do que uma house clean, uma pessoa que limpa a casa. Pode crer. Por quê? Porque o americano não quer limpar a casa. Sim, eles Ele têm quer esse trabalhar- preconceito, né? Ele quer trabalhar no escritório. Sim. Ué, não é o que está acontecendo conosco aqui. Você fala para mim, não, você vai ser engenheiro, você vai ser advogado, você vai ser Não, médico, prefiro você vai ser youtuber, você pô, vai ser, bem melhor. você pode ser. Aí você tira, quem é? Não, você vai, não, meu filho, você vai ser o melhor lixeiro da cidade. Você está louco? Você vai ser o melhor pedreiro. Se Não é possível, não é possível. você tiver uma mão de obra qualificada como pedreiro hoje, você ganha mais que um médico. Sim. Que nada aí. A mão de obra qualificada como pedreiro, você ganha mais que um médico. Qual pedreiro é esse que você andou conhecendo? Porque eu quero bater um papo com esse cara, porque eu não tô ganhando nem tanto quanto um pedreiro, quanto mais quanto um médico pedreiro, um pedreiro médico. O melhor lixeiro da cidade. Você está louco? Você vai ser o melhor pedreiro. Se você tiver uma mão de obra qualificada como pedreiro hoje, você ganha mais que um médico. Vai. Quantas Porque casas aí pra construir? Pô? Não tem gente para construir. Entendeu? Então você vai desmotivando um povo, e isso é responsabilidade. Nós temos o SESC, o SESC deveria oferecer emprego, oferecer ensino para esses meninos.
que querem trabalhar com... Eu quero muito que um pedreiro tenha passado a perna gostoso no Feliciano. Fala, não, vamos fazer uma reforma aqui desse cômodo. Custou 250 mil reais, Feliciano, reformar esse seu quarto e pintar a parede. Eu quero muito que tenha sido isso, mas do fundo do meu coração. E se for isso, se um dia chegar esse vídeo nesse pedreiro, obrigado. E parabéns. Energia, com encanador, eletricista, porque a sociedade precisa disso. Sim. Não tem robô ainda que faz isso. Ainda. Ainda. Daqui a pouco... Esse é o problema, Lá daqui a vamos pouco vai nós. ter, né? Então, Vai. vai ser seleção natural, vai matar todo mundo. Vai todo mundo perder emprego. A gente tá caminhando pra todo mundo perder emprego, ainda mais o Brasil, que nossa mão de obra é ultra desqualificada. O que a gente vai fazer quando for mais barato importar um robô da China? O que eu vou fazer? Eu posso ter uma indústria com 100 mil trabalhadores, ou eu posso ter 10 mil robôs que não tem que pagar salário, que não tem que ver se tá bem, que não tem segurança. Pegando um gancho na sua fala, vamos lá. Por que a China é esse monstro hoje? Ai, vai! Ó! Feliciano vai explicar a China. Manda exclamação China no chat. Ela foi mencionada mais uma vez. Feliciano vai explicar por que a China é um grande monstro hoje em dia. Por que é gigantesco. Pegaram o melhor do capitalismo Ah. e, entre aspas, o melhor do socialismo. Ah! Essa é a parte entre aspas. O melhor entre aspas. Tá bom. Mão de obra mais barata do mundo. Sim, não é mais, já foi durante muito tempo. Mas não tem lei trabalhista. Sim, eles são, inclusive, eles ajudam muito as próprias empresas, né? Tem poucas regras para as empresas Monark, lá. eu tive lá na China. Eu passei em lugares que é inacreditável. Ó. Passei numa cidade fantasma. Pode crer. Erigida, erguida, tá pronta para receber pessoas. Já tem tudo a cidade. Só não tem pessoas. Só não tem pessoas. E olha que eles têm pouco, eles só têm 2 bilhões e 400 milhões de pessoas. É tudo isso? Acho que não é A tudo China isso, não. quase já passa 2 bilhões e 300 ou 2 bilhões e 400 milhões de pessoas. Cadê? Deixa eu ver como é que tá aqui. Ué. Ué. Até encolheu no último ano. Não tá esse número todo, não. 2 bilhões e 400? Já passa, tem pouco, eles só tem 2 bilhões e 400 milhões de pessoas. Calma, ele botou 1 bilhão de pessoas a mais? É tudo isso? Acho que não é A tudo China isso, não. quase já passa 2 bilhões e 300 ou 2 bilhões e 400 milhões. Meu amigo, eles estão escondendo 1 bilhão de pessoas? Ele foi. Não, ele foi lá, ele não confundiu, não. Ele foi lá, ele soube, ele contou. Ele contou. Milhões de pessoas. Eu acho que isso não tá correto. Pode não. dar um Google aí. Eu acho que eles têm 1,5 bilhão de pessoas. Não. A China tá passando. A Índia tá passando eles em população. Calma aí, deixa. Sim, entendi. então foi- Eu então tô os foi esse asiáticos, né? Mas quanto É tem em 1,4 chinês? bilhão, né? 4 em 2021. Então, eu falei 2,4, era 1,4. 1,4 bilhão de É pessoas. muita gente. Sendo que 600 milhões trabalham no campo ainda. Não foram pra cidade ainda. E porque eles tentam ter comida com esse pessoal do campo. Sim. Né? E eles não conseguem produzir, não são autossuficientes nisso. Mas o que eles fizeram? Eles pegaram o melhor do capitalismo, eles têm uma vida boa. Você chega em Pequim, em qualquer lugar, você parece que você está melhor que os Estados Unidos. Não, o Shenzhen, que você vê os aqueles... Olha. Que engraçado. Que engraçado. Que engraçado, que engraçado. prédios futurísticos, não 1, não 2, não 10, você vê 100 prédios futurísticos com umas praças muito loucas e os metrôs, você vai no metrô, é uma obra de arte incrível, é um país de primeiro mundo Mas hoje em dia. eles não têm problema com drogas, porque lá o tratamento é pesado. Sim, Se isso você- eu sou contra. Se você- Não graças aos países da Europa, né? Porque se fosse depender Se delas... você pegar lá a pessoa com o usuário, ele é preso, se não me falha a memória, a primeira vez, 2 anos. A segunda reincidência é 5 anos. Caralho. Na terceira é pena de morte. E a família paga o projétil. Com isso, eles botaram medo da população, a droga não entra. Mas por que fizeram isso? Eu gosto que assim, eu não sei o quanto disso aqui tem a ver com a realidade. Porém, eu gosto desses pequenos elementos de terror, que é a parte final, é o extra. Que é a coisa assim, que a gente no Brasil ouve e fica em choque. Ah, tipo, a gente não se choca
reincidência, pela cadeia, pela multa, mas por pagar o projétil, aí é foda. Pagar o projétil. Cadê? Pagar o projétil não tem como. Fizeram isso por causa dos ingleses. Os ingleses, quando dominaram lá, deram o ópio pro chinês. Olha aí, história. E o ópio matou a China. Mao, quando assumiu, falou, a droga nunca mais. Aí, Ó! essa é 880, tolerância zero. Pode crer, pode crer. Então ele conseguiu executar essa forma. Então o país não tem droga, o povo é ordeiro, o povo respeita aquele governo, que é um governo esquisito, que até para nós cristãos é muito horrível. Não é que ele respeita, ele não tem outra escolha, né? Ah, olha só, a gente tá com muita escolha. A gente tá com escolha pra caralho de mudar as coisas. Então, e por aí vai. Então, vai só, mas nem eles têm o processo trabalhista. Então eles têm emprego. Você consegue empregar. Se você emprega uma pessoa, você dá riqueza para o país. Sim. Então eu volto àquilo que eu falei. No nosso Brasil, para mim, o maior problema que nós temos é essa questão trabalhista. Porque se não fosse a questão trabalhista, eu dei provas com números aqui. Deus, os números estão certinhos. Imagina se o governo faz um projeto, né? Eu até tinha falado isso uma vez com o Bolsonaro, ele riu, até o pessoal acha que isso é utopia, mas é um pensamento meu. Pra chegar numa situação que o Bolsonaro riu do seu projeto, meu amigo... Você consegue negociar com os grandes conglomerados de empresa, falar para ele, olha, a carga tributária para um empregado é isso, é 1,8. Vamos cortar isso desde que isso que eu estou tirando aqui de imposto, você vai converter em mais um emprego na sua empresa. Vai sim, não vai, claro, não vai converter em lucro, não. Não vai converter em dividendos e comprar mais um iate. É que isso aí não funciona bem assim, porque não necessariamente ele precisa de mais uma pessoa. Não, mas é o pensamento de futuro, é o crescimento. Porque se você vai colocar mais uma pessoa trabalhando, você vai ter mais uma pessoa consumindo, Sim, pagando. Então, mas tem que ser natural, tipo, ele tem que colocar uma pessoa ali porque ele precisa daquela pessoa, senão ele vai virar um estado com um monte de gente de cabide de emprego. Mas tá de ligado? qualquer forma, ele vai ter que pagar para alguém. Só que pagando para o governo não vira nada. Vai Se pagar ele pra ninguém, vai fizesse botar no bolso. dando um emprego para uma pessoa, Ou aumentando o salário dos funcionários, né? Tipo, Ó! mas aí Monarcão? emprego para uma pessoa, ou aumentando o salário dos funcionários, né? Tipo, Que tal aumentar o emprego, aumentar o salário das pessoas que já trabalham lá, que ganham muito menos do que o ideal? não, mas aí também poderia ser. Mas se você dá o emprego, modificaria tudo no nosso sistema. a gente precisa de empregos. Acabaria o problema de emprego. Estou dizendo, se cada dois Ai, você meu Deus. pagaria o terceiro salário, menos ainda, porque os impostos aqui seriam menos, você teria um emprego para cada dois. Ó! O que é isso? A matemática? A matemática de um harmonizado é diferente. 100 milhões, você teria aí 130 milhões de emprego. Eu falei aqui, nós temos 12 milhões de desempregados. Você absorveria 12 milhões de desempregados, seria 12 milhões de pessoas recebendo. Me pareceu pirâmide, é verdade, né? A cada 2 funcionários, você vai ganhar um extra, porque vai ter a isenção de imposto. E a cada um esse extra, junta mais 2 e vai aumentando. É uma pirâmide isso aí. Salário pagando e consumindo, o que não acontece. pra gente seria ótimo, né? Sobraria 18 milhões para você trazer de fora. Né? Nossa. Eu acho que o problema é que não é só a lei trabalhista, entendeu? Eu acho que tem que fazer uma reforma conjunta. Porque você muda a lei trabalhista, que eu concordo com você que é insana e é burra. Mas você continua mantendo o imposto sobre a indústria do Eu jeito que concordo também que a lei trabalhista é insana e é burra. Tem que botar do cu de quem tá empregando. Não tem nada de lei trabalhista, essas coisas da maior tranquilidade. E tem que extinguir a MEI. Detalhe aqui, só um extra. Você mata a competitividade da indústria brasileira ali. Entendeu? A China, enquanto a empresa chinesa não tem o problema não tem o problema trabalhista, ou seja, pagar o que ela quiser para o funcionário, e ao mesmo tempo não tem a carga tributária que é insana e que prejudica a produção daquela empresa, como que o Brasil vai competir com a empresa chinesa? Não vai competir. Então a gente tá fadado ao fracasso, mano. Eu tentei no ano passado. Porque a MEI ela foi criada com um objetivo interessante, mas que na prática nunca realmente foi utilizada do jeito que ela era pra ter sido. E foi basicamente pra você tirar um trabalho registrado básico, exigir a mesma coisa ou mais, porque você pode exigir o quanto você quiser, já que é sob demanda, e você está contratando uma empresa,
sem basicamente nenhum vínculo, ter que pagar porra nenhuma de verdade em relação a uma pessoa registrada em CLT comum. Então, na prática, principalmente em São Paulo, ela é utilizada de maneira muito, muito fora dos seus objetivos iniciais. Foi até uma discussão minha com o Paulo Guedes, porque eu recebi uma demanda que eu achei que nunca ia acontecer. Produtores de alho do Brasil. Alho. Eu tava pensando, hoje em dia eu conheço... Cara, conheço, converso com várias pessoas. Eu conheço, que eu sei que é CLT, eu conheço, tipo, 2 pessoas. E, tipo, 20 e MEI. Que não podem parar de trabalhar, senão não vão ter dinheiro pro mês seguinte, tá ligado? Não podem ficar doentes, não pode dar o luxo de ficar doente. É o luxo de ficar doente. E imagina isso pra posteridade, pra daqui a dezenas de anos, né, a consequência total disso. Calma, se você conhece só uma pessoa que é CLT, olha, então na verdade minha matemática diminui. Eu conheço talvez menos, então. Alguns, com certeza fora de São Paulo. Em São Paulo eu não conheço ninguém que é CLT. Eu não conheço ninguém que é CLT em São Paulo. Talvez no máximo. Nossa, cara. Sei lá, eu devo trombar com pessoas que são CLTs, que sei lá, talvez o pessoal que trabalha aqui no condomínio. Ó. Caralho. Você usa lá na sua comida. Você Sim, não sim, sabe, adoro alho, inclusive. não sabe a riqueza que Calma, isso. Eu alho? recebi uma demanda que no ano passado, Conta pra O gente. Brasil vai competir com a empresa chinesa? Não vai competir. eu não tenho como. Então a gente tá fadado ao fracasso. Então, gordo, aqui, ó, o ruim de ser MEI realmente é falta de segurança, mas pelo menos dá um lucro melhor que os padrões de R$ 1.200. É que, em teoria, era pra ser utilizado esse dinheiro que sobra. Tipo que... teoricamente, o patrão pagaria isso como carga tributária pra você ter o imposto não sei o quê, e ele ia colocar isso no seu salário. Na prática, pode ser que no seu caso aconteça. Em poucas pessoas. Pouquíssimas. Porque na prática, de verdade, a galera tá recebendo menos do que um salário mínimo, recebendo como um PJ. E é isso, é o dinheiro líquido. E é o que eu vejo acontecendo muito em meios que nem são trabalhos de base. Nem tô considerando trabalho de base. Trabalhos mais qualificados e trabalhos de carreira. A galera recebe, tipo, muito menos e não é realmente convertido. Se fosse dessa forma sempre, não, a pessoa vai pegar o dinheiro que pagaria como carga tributária pra colocar direto no seu salário. Funciona. Realmente funcionaria de uma maneira, mas na prática não é, infelizmente. Eu tentei no ano passado, foi até uma discussão minha com o Paulo Guedes. porque Ai, eu olha, recebi discussão do Feliciano com o Paulo Guedes. Só Big Brain na mesa. uma demanda que eu achei que nunca ia acontecer. Ah. Produtores de alho do Brasil. Alho. Você usa lá na sua comida. Você Sim, não sim, sabe, adoro alho, inclusive. não sabe a riqueza que isso é. Calma, o que o Feliciano tava discutindo sobre produção de alho com o Paulo Guedes? E o grupo de pessoas que representam os empresários do alho no Brasil vieram pedir para mexerem na questão tributária, como o Bolsonaro mexeu na questão dos jogos, de outras coisas mais, sim. para mexer na questão do alho. O alho tem tributo alto. O tributo não compensa fazer você plantar o alho aqui. Compensa trazer de fora. Entendi. Mas como? Se nós temos terra aqui. A Brasil, gente compra alho de país que você não acredita. Então, e por quê? Porque nós não produzimos. Não produz por quê? Porque a carga tributária, eles facilitaram a entrada de fora e não ajudou o pessoal aqui dentro. Pode crer. Isso daria assim, empregos aos milhões. Mas não tem. Aí eu fui falar com o Paulo Guedes. Aí vem o pessoal do outro lado. Não, mas porque quem já está dentro do mercado não quer abrir para que os outros entrem. Entendi. Não, tá um bom. protecionismo Não, tá bom, porque isso dos aqui, se campeões. mexer aqui, vai ter esse problema. Então, um problema no Brasil, eu acho que é um problema de todo mundo, né? Todo mundo quer que mude, mas ninguém quer abrir mão de nada. Exatamente. Você matou, é isso, Ninguém. exatamente. Não, eu quero que mude, mas eu não vou fazer minha parte, não. O governo que se vire. Nessa questão mesmo que foi dos empregos, imagine se alguém fizesse isso. Não, tá, eu vou deixar de ganhar aqui um pouquinho menos, vou deixar de ganhar um pouquinho mais, mas para que ajude outra pessoa a entrar aqui dentro da fábrica. Sim. Se tivesse isso, por exemplo, dentro de um sindicato, essa empresa tem quantos funcionários? 50 mil? Tá? Com imposto,
se tirasse um pedacinho aqui, se a gente deixasse de ganhar um benefício, colocaria mais 5 mil empregos aqui dentro. Olha só. Ninguém quer abrir mão daqueles centavinhos que ele recebe. Sim, porque o pessoal disse, ele tá... O pessoal que abriria a mão tá reclamando que o pedreiro tá recebendo salário. Aí fica muito difícil mudar um país. Ele reclamou disso no começo do negócio o tempo inteiro, e agora ele falou que esse que era o problema. Como é que vai entender, cara? Ai, tem umas coisas que você só entra em desistência, você entra em modo desistir. Ah, desisto. E cochila. Que puta que pariu. O dono da fábrica não pode escolher receber um pouco menos. E se ele pegasse um pouquinho? E se o dono da fábrica talvez fosse taxado de imposto e isso fosse jogado em outras coisas? E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma Roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro.